Esdras, capítulo 4. Quando, pois, os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os que tinham vindo do cativeiro estavam edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das famílias, e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque assim como vós, buscaremos ao vosso Deus, como também já sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir até aqui. Porém Zorobabel, Jesuá, e os demais chefes das famílias de Israel lhes disseram: Não nos convém edificar convosco casa a nosso Deus, mas somente nós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos mandou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra desencorajava o povo de Judá, e os perturbava, para que não edificassem. E subornaram contra eles conselheiros para frustrarem sua intenção, todos os dias de Ciro rei da Pérsia, e até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio de seu reinado, escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, Bislão, Mitridate, Tabeel, e os demais seus companheiros, escreveram a Artaxerxes rei da Pérsia, e o escrito da carta estava feito em siríaco, e composto em siríaco. Reum o comandante, e Sinsai o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, conforme o seguinte: Reum, o comandante, e Sinsai secretário, e os demais seus companheiros, os Dinaitas, os Arfazaquitas, Tarpelitas, Arfazitas, os Arquevitas, os Babilonios, Susanquitas, Beavitas, e Elamitas, e os demais povos que o grande e famoso Asnapar transportou, e fez habitar nas cidades de Samaria, e os demais da região da além do rio. Este é o teor da carta que enviaram, ao rei Artaxerxes. De teus servos da além do rio. Seja conhecido do rei que os judeus que subiram de Tianós, vieram a Jerusalém, e edificam aquela cidade rebelde e má, e estão restaurando seus muros, e reparados seus fundamentos. Seja agora conhecido do rei, que se aquela cidade for reconstruída, e os muros forem restaurados, os tributos, taxas e impostos não serão pagos, e o patrimônio real será prejudicado. Visto que somos assalariados pelo palácio, não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos informar ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela cidade foi uma cidade rebelde, prejudicial aos reis e às províncias, e que nela desde antigamente fizeram rebeliões, por isso aquela cidade foi arruinada. Por isso informamos ao rei que, se aquela cidade for reconstruída, e seus muros restaurados, a parte além do rio não será tua. Então o rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais de seus companheiros que habitam em Samaria, como também aos demais da parte além do rio: paz. A carta que nos enviastes foi lida claramente diante de mim. E eu dei ordem para que se buscasse, e encontraram que aquela cidade na antiguidade se levantou contra os reis, e nela houve rebelião e insurreição. E que houve reis poderosos em Jerusalém, dominaram toda a região além do rio, e a eles se pagava tributos, taxas e impostos. Agora, pois, dai ordem que impeçam aqueles homens, e aquela cidade não seja reconstruída, até que seja dado mandamento de minha parte. E sede cuidadosos para que não falheis nisto, porque haveria de aumentar o dano para o prejuízo real. Assim que o teor da carta do rei Artaxerxes foi lido diante de Reum, e de Sinsai o escrivão, e seus companheiros, eles foram apressadamente a Jerusalém aos judeus, e os impediram com força e violência. Cessou, então, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e cessou até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia.